O apito da máquina de cartão soou como um alarme de incêndio na farmácia lotada, seguido pelo grito do caixa que ecoou nos meus ouvidos. Sou Valdelice, 71 anos, ex-inspetora de escola pública. Minha nora acha que sou apenas uma velha viúva e desatenta. Mas ela esqueceu que passei 40 anos pegando mentirosos pelo colarinho. Sempre fui uma mulher de rotinas. Aos 71 anos, a gente aprende que a organização é a única defesa contra o caos que o mundo tenta jogar no nosso colo. Toda terça-feira é dia de feira, toda quinta é dia de lavar o quintal, e todo dia 5 é dia de passar na farmácia. Não é que eu seja doente. Graças a Deus tenho uma saúde de ferro. Mas tenho minha pressãozinha para controlar e as vitaminas que o Dr. Cláudio insiste que eu tome para os ossos. Eu moro no bairro da Penha há mais de 50 anos. Conheço cada buraco dessas calçadas, cada vizinho fofoqueiro e cada comerciante. Por isso, entrar na farmácia da esquina sempre foi como entrar na sala de estar da minha casa. As meninas do balcão costumavam sorrir, perguntar do meu jardim, elogiar meu cabelo que, modéstia à parte, mantenho num tom de grisalho muito bem cuidado. Mas hoje tinha um rapaz novo no caixa. Um garoto espinhento, com cara de quem preferia estar em qualquer lugar do mundo, menos ali atendendo velhos. A fila estava grande. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor que fazia lá fora. E o cheiro de álcool misturado com perfume barato de desodorante começava a me dar dor de cabeça. Atrás de mim, uma senhora impaciente batia o pé. E um homem de terno falava alto no celular, como se fosse o dono do mundo. Eu, com minha bolsinha de couro atravessada no peito e a receita na mão, aguardava minha vez com a paciência que a profissão me ensinou. Ser inspetora de alunos em escola estadual exige mais do que autoridade. Exige a paciência de um monge tibetano. Quando chegou minha vez, coloquei as caixinhas no balcão com cuidado. O losartana, o cálcio e um creme para as mãos que decidi me dar de presente porque, afinal, ninguém é de ferro. E eu mereço um mimo. O rapaz nem olhou na minha cara. Passou os produtos com aquela má vontade típica da juventude que acha que o mundo deve algo a eles. R$142,50, resmungou ele, mascando um chiclete de boca aberta. Tirei meu cartão da carteira. Aquele cartãozinho azul do banco onde recebo minha pensão e a aposentadoria do meu falecido marido, o Geraldo. Um homem bom que trabalhou a vida toda na metalúrgica para que não nos faltasse nada. O dinheiro que cai ali é sagrado. É fruto de suor, de marmita fria, de acordar às 4 da manhã. É o dinheiro que paga minha luz, minha água, e que sobra para eu comprar um presentinho para meus netos quando vêm me visitar. Inseri o cartão. Digitei a senha. Aquela mesma senha que uso há anos, impossível de esquecer. O silêncio durou 2 segundos, antes da máquina apitar aquele som agudo e irritante. O rapaz olhou para a tela, depois para mim, e soltou a frase que fez o sangue subir para as minhas bochechas. Deu recusado, vó. Seu cartão tá bloqueado. Ele não falou, ele anunciou. Foi alto o suficiente para o homem do celular parar de falar e para a senhora impaciente esticar o pescoço. Senti os olhares nas minhas costas como se fossem agulhas. Como assim, meu filho? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos começassem a tremer levemente. Tem dinheiro aí. A aposentadoria caiu ontem. Tenta de novo. Deve ser a máquina. Ele bufou, revirando os olhos, como se eu estivesse pedindo um favor imenso. Inseriu o cartão novamente, com força excessiva. Digitei a senha com mais cuidado ainda, apertando cada tecla como se minha dignidade dependesse daquilo. Pipipi. O som da recusa. De novo. É, vó. Não tem jeito não. Tá dando transação não autorizada. A senhora não tem outro? Ou vai querer deixar? Tem gente na fila. Vó. Eu detesto quando estranhos me chamam assim. Não sou a avó dele. Sou Dona Valdelice. Aquela intimidade forçada, misturada com desprezo, me feriu mais do que a recusa do cartão. Olhei para trás. O homem de terno olhava para o relógio, balançando a cabeça em desaprovação. A mulher atrás de mim soltou um tisca audível. Naquele momento, eu me senti minúscula. Senti como se tivesse voltado a ser criança, levando bronca na frente da classe. A vergonha queimava meu rosto. Eles deviam estar pensando: olha lá,
A velha gastou tudo e nem lembra. Ou, pobre coitada, deve estar esclerosada. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém sabia que eu nunca, em 71 anos, deixei uma conta atrasar um dia sequer. Que tenho um caderno onde anoto cada centavo gasto, até o dinheiro do pão. Mas inspetora Valdelice não se deixa abater fácil. Respirei fundo, endireitei a coluna, que a osteoporose teima em curvar, e abri o zíper interno da minha bolsa. Ali, num bolsinho secreto que eu mesma costurei no forro, guardo minha reserva de emergência. Notas de 50 e 20 reais, lisinhas, dobradas com cuidado. Não precisa cancelar nada, disse eu, com a voz mais gelada que consegui reunir. Tirei as notas e coloquei sobre o balcão, uma a uma. Eu pago em dinheiro. E por favor, me dê a nota fiscal. O rapaz ficou com cara de tacho. Pegou o dinheiro em silêncio, contou, me deu o troco e a nota. Peguei minha sacola, virei as costas para a fila de curiosos e saí da farmácia de cabeça erguida. Mas por dentro, eu estava desmoronando. O caminho de volta para casa parecia ter o triplo da distância. O sol da tarde castigava, mas o frio que eu sentia vinha de dentro. Como meu cartão poderia estar bloqueado? Eu não tinha feito nenhuma compra grande, não tinha viajado, não tinha emprestado o cartão para ninguém. Ninguém, pensei, e parei no meio da calçada. Um pensamento horrível, uma suspeita venenosa, começou a brotar na minha mente. Balancei a cabeça, tentando afastar. Não podia ser. Família é sagrada. A gente cria os filhos para o bem, a gente acolhe quem eles escolhem para casar. Cheguei em casa, tranquei o portão e fui direto para a cozinha. Coloquei a sacola de remédios na mesa e nem tirei os sapatos. Precisava tirar essa história a limpo agora mesmo. Peguei meu telefone fixo. Gosto dele, as teclas são grandes e o som é limpo. E disquei para o banco. O atendimento eletrônico é um teste de paciência para qualquer cristão. Diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo. Fiquei minutos ouvindo aquela música insuportável de espera, enquanto meu coração batia descompassado no peito. Finalmente, uma voz humana atendeu. Boa tarde, aqui é o Leandro. Com quem eu falo? Com Valdelice de Souza. Eu quero saber por que meu cartão foi recusado na farmácia. Eu tenho saldo, moço. Só um minuto, dona Valdelice. Vou verificar suas informações de segurança. Respondi tudo. Data de nascimento, nome da mãe, CPF. Dona Valdelice? A voz do rapaz mudou. Ficou mais séria, mais cautelosa. A senhora tentou fazer uma compra de 140 reais, correto? Isso mesmo. E passei vergonha porque disseram que estava bloqueado. O bloqueio ocorreu por falta de limite disponível, senhora. Na verdade, o cartão está estourado e a conta está com o saldo negativo cobrindo o cheque especial. Senti minhas pernas fraquejarem e puxei a cadeira da cozinha para me sentar. Como assim, meu filho? Eu não gastei nada. Minha aposentadoria caiu ontem. Senhora, consta aqui um empréstimo pessoal contratado na semana passada, no valor de 50 mil reais, creditado na sua conta e transferido via Pix imediatamente para uma conta de terceiros. Além disso, foram feitas diversas compras online em lojas de roupas e eletrônicos que consumiram todo o limite do cartão de crédito. O mundo girou. 50 mil reais. Aquilo era dinheiro que eu levaria anos para juntar. Eu não fiz empréstimo nenhum, gritei, sentindo as lágrimas de raiva subirem aos olhos. Eu nem sei mexer nesse aplicativo de celular direito, só uso para ver o saldo. Quem fez isso? Para onde foi esse dinheiro? O atendente hesitou. Dona Valdelice, as transações foram feitas através do aplicativo móvel, com a senha da senhora e validação facial. O Pix de 50 mil foi destinado para... Um momento. Patrícia Ribeiro de Souza. O nome caiu no meio da cozinha como uma bomba atômica. Patrícia, minha nora, a esposa do meu filho Rogério, a mãe dos meus netos. Aquela que todo domingo senta na minha mesa, come da minha lasanha, me chama de minha sogra querida e reclama que o dinheiro está curto. Lembrei da semana passada. Ela veio aqui em casa toda simpática, dizendo que meu celular estava muito cheio e lento, que ela ia limpar para mim. Deixa que eu arrumo para a senhora, dona Val, para ficar mais rapidinho. Eu, boba, velha ingênua, entreguei o aparelho desbloqueado na mão dela e fui passar um café.
Ela ficou uns 40 minutos mexendo no celular na sala enquanto eu coava o café na cozinha. Ela usou meu rosto. Ela deve ter pedido para eu olhar para a tela em algum momento, dizendo que era para testar a câmera ou alguma mentira qualquer. Ela pegou 50 mil reais. 50 mil. A dor da traição é física. É como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Patrícia, com suas unhas de gel sempre impecáveis, suas bolsas de marca que ela dizia serem réplicas, seu sorriso doce e falso. Ela roubou a viúva que sustenta a casa. Ela roubou a avó dos filhos dela. Dona Valdelice, a senhora ainda está na linha? A voz do atendente me trouxe de volta. Respirei fundo. O ar entrou rasgando meus pulmões. Olhei para a foto do meu filho Rogério na estante. Ele trabalha tanto, coitado. É um homem bom, mas frouxo. Faz tudo o que aquela mulher quer. Se eu contasse para ele, ele não acreditaria. Ou pior, tentaria defender. Diria que foi um engano, que ela vai pagar. Mas 50 mil não é um engano. É um crime. Estou sim, meu filho, respondi. Minha voz não tremia mais. Agora, ela tinha o peso de uma porta de ferro se fechando. Olha, como foi feito com a senha e biometria, é complicado. Mas se a senhora não reconhece, nós podemos abrir um processo de contestação por fraude. Mas isso envolve uma denúncia formal. O banco vai investigar e a polícia pode ser acionada. A senhora autoriza a denúncia? Fiquei em silêncio por um momento, olhando para a minha cozinha simples, conquistada com tanto sacrifício. Olhei para minhas mãos, calejadas de tanto trabalhar, de tanto escrever relatórios, de tanto cuidar de casa. Patrícia achou que eu era uma velha inútil. Achou que eu não ia perceber. Achou que, se eu percebesse, ficaria com vergonha de denunciar a própria família. Ela cometeu o erro que muitos alunos cometiam na minha época de inspetora: subestimar a capacidade de observação de quem está quieto. Ela achou que estava lidando com a vovó do cartão recusado, mas agora, quem estava segurando o telefone não era a vovó, era a Valdelice. A mulher que criou um filho sozinha depois que o marido morreu. A mulher que enfrentou diretorias de escola, pais furiosos e alunos rebeldes sem baixar a cabeça. Uma calma fria e perigosa tomou conta de mim. Não era hora de chorar, era hora de agir. Moço, disse eu com a voz firme e clara, eu não só autorizo a denúncia, como quero saber exatamente o que eu preciso fazer para que essa investigação comece hoje mesmo. Certo. Vou transferir a senhora para o setor de segurança e fraudes. Aguarde um instante. Enquanto a música de espera voltava a tocar, caminhei até a gaveta da estante e tirei meu caderno de anotações. Aquele caderno de capa dura, preto, onde anoto tudo. Abri numa página em branco. Peguei minha caneta azul favorita. Escrevi no topo da página: Operação Limpeza. Patrícia queria brincar de esperteza? Pois bem, ela ia descobrir que não existe ninguém mais perigoso do que uma mulher idosa que foi humilhada publicamente e que não tem mais nada a perder. A vergonha que passei na farmácia não ia ficar barata. Cada centavo, cada olhar de desprezo, cada risadinha, tudo isso ia ter troco. E o troco não seria em balas. O atendente do setor de segurança atendeu. Setor de fraudes, bom dia. Bom dia, respondi. Pegue papel e caneta, meu jovem, porque a história é longa e eu tenho os nomes. Desliguei o telefone 40 minutos depois, com um número de protocolo gigante anotado no caderno. O gerente do banco disse que bloquearia tudo preventivamente, mas que a dívida ainda estava lá, até que a fraude fosse provada. Sentei no sofá. O silêncio da casa era diferente agora. Não era mais um silêncio de paz, era um silêncio de estratégia. O telefone celular tocou. Era Rogério, meu filho. Oi, mãe. Tudo bem? A Patrícia pediu para avisar que a gente vai aí jantar hoje. Ela disse que vai levar uma pizza. Senti um gosto amargo na boca. Pizza. Comprada com o meu dinheiro, provavelmente. Claro, meu filho, respondi, com uma doçura que até eu estranhei. Venham sim, estou com saudades. Desliguei. Eles viriam para cá. Patrícia viria, com aquele sorriso de cobra, ver se a velha já tinha descoberto o rombo ou se continuava na ignorância. Mal sabia ela que a velha que ela conhecia tinha ficado lá na farmácia, morta de vergonha. Quem estaria esperando por ela no jantar seria outra pessoa.
Levantei-me e fui até o quarto. Abri meu guarda-roupa e tirei de lá uma caixa de sapatos velha, onde eu guardava documentos antigos, certidões, escrituras e algumas coisas que eu sabia sobre o passado da família da Patrícia, que nunca tinha comentado. Coisas que uma inspetora ouve e guarda. A noite prometia ser longa, e a pizza, com certeza, teria um sabor inesquecível. Com o telefone desligado e o silêncio da casa pesando sobre os meus ombros, caminhei até o quarto de hóspedes, que hoje funciona como meu escritório e sala de costura. A raiva que eu sentia minutos atrás, aquela chama que queima e faz a gente tremer, estava mudando de temperatura. Estava esfriando, solidificando, virando uma barra de ferro fria e pesada no meu estômago. Eu precisava desse frio. O calor faz a gente agir por impulso, e impulso é coisa de amador. A frieza é a ferramenta do estrategista. Sentei na minha cadeira de madeira, aquela que range sempre que me acomodo, e coloquei a caixa de sapatos velha sobre a mesa. Dentro dela, o cheiro de papel guardado e naftalina subiu pelas minhas narinas. Ali não estavam apenas papéis, estava a história documentada da minha vida e da vida daqueles que me cercam. Meu falecido Geraldo ria da minha mania de guardar tudo. Valdelice, para que guardar conta de luz de 1998? Ele perguntava. Eu respondia, porque a memória falha, Geraldo, mas o papel canta. E como cantava? Comecei a revirar os envelopes pardos. Escritura da casa, certidões de nascimento, óbito do Geraldo, comprovantes de pagamento do INSS. Tudo em ordem cronológica. Mas o que eu procurava estava no fundo, num envelope azul que eu tinha separado há uns 3 anos. Abri o envelope. Lá estava. Uma carta de cobrança de uma loja de departamentos de luxo, endereçada a Patrícia Ribeiro de Souza, mas que o carteiro, por um acaso divino ou incompetência, tinha deixado na minha caixa de correio, porque o número da casa dela é parecido com o meu. Na época, a dívida era de R$ 5.000. Eu, na minha ingenuidade de sogra que quer a paz, entreguei a carta fechada para ela. Ela ficou pálida, disse que era um engano, que já tinha pago. Eu fingi que acreditei, mas antes de entregar, eu tinha anotado os dados da empresa de cobrança no meu caderno preto. Patrícia sempre gostou de viver um degrau acima do que a perna alcançava. Bolsas caras, sapatos que custam um salário mínimo, festinhas de aniversário para as crianças que parecem casamentos reais. Meu filho Rogério, cego de amor e cansado de trabalho, achava que ela fazia mágica com o orçamento. Eu sabia que mágica não existe. Existe é dívida. Peguei meu caderno preto. Aquele caderno era meu verdadeiro tesouro. Nele, eu tinha nomes. Em 40 anos de escola pública, vi passar pela minha frente milhares de crianças. Vi os bagunceiros, os estudiosos, os mentirosos e os justos. E uma coisa que aprendi é que a gente nunca perde o contato com os bons meninos que a gente ajudou a endireitar. Folheei as páginas até a letra C. Clóvis Mendes. Hoje Dr. Clóvis, advogado criminalista respeitado na cidade. Mas eu me lembro dele como o Clóvis da 7 na série B que eu peguei roubando merenda para levar para os irmãos em casa. Em vez de suspender, eu arrumei cestas básicas para a família dele e o fiz prometer que estudaria para nunca mais precisar pegar nada de ninguém. Ele cumpriu. Olhei para o relógio. Eram quase 6 da tarde. Será que ele me atenderia? Disquei o número que eu tinha anotado no Natal passado, quando ele me mandou um cartão. Chamou 2 vezes. Escritório Mendes, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Eu gostaria de falar com o Dr. Clóvis. Diga que é a dona Valdelice, a inspetora. Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma música de espera rápida. Segundos depois, uma voz grossa e calorosa encheu o telefone. Dona Valdelice, mas que honra! Aconteceu alguma coisa? A senhora está bem? Estou viva, Clóvis, o que já é um lucro nessa altura do campeonato, mas preciso de uma orientação sua, coisa séria, sigilo absoluto. Para a senhora, eu paro o tribunal. Pode falar. Contei a história. Contei da farmácia, da vergonha, do vó, deu recusado, do empréstimo, do Pix para a Patrícia. Falei com a precisão de quem relata uma ocorrência no livro de ata da escola. Sem choro, apenas fatos. Ouvi o suspiro dele do outro lado da linha.
Dona Valdelice, isso é estelionato, falsidade ideológica e exploração financeira de idoso. O Estatuto do Idoso é pesadíssimo com isso. A pena é dura. Mas a senhora tem certeza que quer ir por esse caminho? É a esposa do Rogério. Clóvis, ela me roubou 50 mil reais. Ela me humilhou. E pior, ela usou minha confiança e meu rosto para fazer isso. Se eu não fizer nada, amanhã ela vem de minha casa. Eu quero saber o seguinte: como eu pego ela de jeito sem que ela possa negar? Porque se eu acusar agora, ela vai dizer que eu dei o dinheiro, que estou caduca, que esqueci. A senhora é brilhante, como sempre, disse ele. A senhora precisa de uma confissão ou de uma prova material de que não foi a senhora quem fez a operação. O banco já tem o registro do IP e do dispositivo. Isso a gente consegue judicialmente. Mas uma confissão gravada, isso fecharia o caixão. Gravação serve? Serve. Se a senhora for uma das interlocutoras da conversa, é prova lícita. Olhei para a estante. Meu antigo gravador de fita cassete, que eu usava para gravar as reuniões de conselho de classe, já não funcionava mais. Mas meu celular, o mesmo celular que ela usou para me roubar, tinha um gravador de voz que meu neto Pedrinho me ensinou a usar para gravar as receitas de bolo. Obrigada, Clóvis. Eu vou conseguir essa prova. E depois, eu vou precisar do senhor para entrar com a ação. Eu quero meu dinheiro de volta, centavo por centavo, e quero que ela pague pelo que fez. Conte comigo, Dona Val. A senhora me salvou uma vez. Está na hora de retribuir. Desliguei o telefone sentindo uma força nova correndo nas minhas veias. Não era apenas raiva, era poder. Por anos, desde que me aposentei, fui me encolhendo. Fui aceitando o papel de coadjuvante na minha própria vida. Aceitei ser a vovó que faz bolo, que cuida dos netos quando os pais querem sair, que dá dinheirinho escondido. Aceitei que me chamassem de velha nas ruas, que me ignorassem nas filas, que achassem que minha opinião não valia nada porque eu não sabia o que era um TikTok. Fui até o espelho do guarda-roupa. Olhei para o meu reflexo. Cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos e da boca, a pele um pouco flácida no pescoço. Era isso que a Patrícia via. Uma carcaça velha. Uma conta bancária ambulante com prazo de validade vencendo. Ela olhou para mim e viu fragilidade. Viu uma presa fácil, mas ela esqueceu de olhar nos meus olhos. Aproximei o rosto do espelho. Meus olhos ainda eram os mesmos. Castanhos, escuros, atentos. Os mesmos olhos que viram alunos esconderem facas na mochila. Os mesmos olhos que viram pais mentirem sobre hematomas nos filhos. Os mesmos olhos que sustentaram o olhar de bandidos que tentavam pular o muro da escola. A mente por trás desses olhos não estava velha. Estava afiada como uma navalha que foi guardada na gaveta, mas nunca perdeu o corte. Você não é uma vítima, Valdelice, sussurrei para mim mesma. Você é a autoridade máxima nesta casa. Fui para a cozinha. Eles chegariam em breve com a pizza. Eu precisava preparar o terreno. Comecei a colocar a mesa. Não a mesa de dia a dia, com os jogos americanos de plástico. Coloquei a toalha de linho branco que ganhei de casamento, aquela que só sai da gaveta no Natal. Tirei do armário a louça de porcelana com bordas douradas, polida, brilhante. Coloquei os talheres de prata que herdei da minha mãe. Por que tanto luxo para uma pizza de terça-feira? Porque o cenário é tudo. Eu queria criar um contraste. Eu queria que Patrícia entrasse aqui e visse a dignidade que ela tentou roubar. Eu queria que ela se sentisse pequena diante da minha elegância. E, principalmente, eu queria deixá-la confusa. O criminoso, quando se sente seguro demais, relaxa. Mas quando o ambiente muda, ele fica tenso. E gente tensa fala demais. Enquanto ajeitava os guardanapos, minha mente trabalhava no roteiro da noite. Eu não podia perguntar diretamente: por que você me roubou? Ela negaria. Eu tinha que ser sutil. Tinha que ser a sonsa que ela achava que eu era. Lembrei-me de um ditado que meu pai dizia: dê corda suficiente e o tolo se enforca sozinho. Peguei meu celular. Testei o gravador de voz. Funcionava perfeitamente. Limpei a memória para ter bastante espaço. Decidi onde colocaria o aparelho. Se ficasse na mesa, chamaria a atenção. Se ficasse no bolso, o som ficaria abafado. Olhei para o centro de mesa. Um arranjo de flores artificiais muito bonito que eu tinha feito.
Havia espaço entre as folhas e o vaso. Encaixei o celular ali, com o microfone virado para cima, camuflado por uma folha de samambaia de plástico. Fiz um teste. Falei da cadeira onde Patrícia costumava sentar. Testando. 1, 2, 3. Patrícia é uma ladra. Ouvi a gravação. Cristalina. Sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso de predador. A campainha tocou. Meu coração deu um salto, mas logo voltou ao ritmo. Respirei fundo 3 vezes. Acalmei as mãos. Arrumei o colarinho da minha blusa. Passei um batom cor de boca suave. Borrifei um pouco de alfazema nos pulsos. Caminhei até o portão com passos lentos, arrastando levemente o chinelo, incorporando a personagem. Abri o portão eletrônico. O carro do meu filho entrou na garagem. Um carro bom, financiado em 60 vezes, tenho certeza. Rogério desceu primeiro com a caixa de pizza na mão e aquele sorriso cansado de sempre. Oi, mãe, bênção. Deus te abençoe, meu filho. E então, ela desceu. Patrícia. Estava usando um vestido novo, estampado, tecido fino. Nos pés, sandálias que eu nunca tinha visto. No ombro, uma bolsa bege com uma fivela dourada enorme. Com o meu dinheiro. Tudo aquilo gritava o meu suor, a minha economia, a minha vida. Ela veio na minha direção com os braços abertos, aquele perfume doce enjoativo invadindo meu nariz antes mesmo dela chegar perto. Dona Val, que saudades! Trouxemos pizza de 4 queijos que a senhora gosta. Ela me abraçou. Senti o corpo dela rígido. O abraço não era verdadeiro. Era um abraço de quem está verificando se a bomba já explodiu. Oi, querida, respondi, e me surpreendi com a naturalidade da minha própria voz. Que bom que vieram. Eu estava mesmo precisando de companhia. Hoje o dia foi agitado. Senti ela travar por um milissegundo. Ela se afastou e olhou no meu rosto, procurando algum sinal de raiva, de choro, de acusação. Mas eu ofereci a ela apenas a máscara serena de Valdelice, a viúva aposentada. Agitado? Ela perguntou, tentando parecer casual, enquanto ajeitava a alça da bolsa nova. Aconteceu alguma coisa? Sorri, abrindo a porta da sala para eles entrarem. Ah, coisas de velho, Patrícia. Memória falhando, cartões que não passam, uma confusão. Mas vamos entrar. A mesa já está posta. Ela trocou um olhar rápido com Rogério. Um olhar de alívio misturado com dúvida. Ela mordeu a isca. Ela achou que eu tinha aceitado a falha do cartão como um erro meu ou do banco, sem investigar a fundo. Ela achou que eu estava confusa. Entramos na sala. Quando ela viu a mesa posta com a toalha de linho e a prataria, arregalou os olhos. Nossa, Dona Val, pra que tudo isso? É só uma pizza. Para a minha família, o melhor, eu disse, puxando a cadeira para ela. A cadeira que ficava exatamente de frente para o arranjo de flores. Sentem-se. Eu vou buscar o suco. Fui para a cozinha buscar a jarra. Minhas mãos não tremiam mais. Eu me sentia como nos meus melhores dias de inspetoria, quando eu sabia exatamente quem tinha jogado a bombinha no banheiro e estava apenas esperando o momento certo para fazer o culpado confessar. Enquanto enchia os copos, olhei pela fresta da porta. Patrícia estava sussurrando algo para Rogério, mexendo nervosamente no anel de ouro que usava no dedo. Um anel que eu também não conhecia. Voltei para a sala com a jarra de suco de laranja. Então, comecei servindo o copo de Rogério e depois o dela. Vocês não sabem a vergonha que passei hoje na farmácia. O menino do caixa gritou para todo mundo ouvir que meu cartão estava bloqueado. Disse que estava sem saldo. Vocês acreditam? Rogério franziu a testa, preocupado. Como assim, mãe? Sem saldo? A senhora recebeu ontem. Pois é, meu filho. Deve ser erro do sistema, né? Essas coisas digitais, eu não entendo nada. Patrícia tomou um gole longo do suco. É, Dona Val. Hoje em dia, os bancos erram muito. O sistema cai, dá bug. Ela disse, a voz um pouco mais aguda que o normal. Mas a senhora não foi lá no banco reclamar, foi? Olhei bem dentro dos olhos dela. Eu liguei, Patrícia. Liguei para o atendimento. Ela parou com o copo no meio do caminho. E o que disseram? Disseram uma coisa muito estranha, minha filha. Falaram de um empréstimo. De 50 mil reais. Rogério engasgou com a pizza. 50 mil? Mãe, a senhora fez um empréstimo? Eu? Deus me livre.
Pra que eu ia querer tanto dinheiro? Ri, um riso leve, despretensioso. Eu disse pro moço que devia ser trote, mas ele insistiu que foi feito pelo celular. Patrícia colocou o copo na mesa. O som do vidro batendo na madeira ecoou. E a senhora cancelou? Bloqueou? Ela perguntou com os olhos fixos nos meus. O gerente disse que ia investigar. Mas sabe o que eu acho? Inclinei o corpo para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, bem perto do arranjo de flores. Eu acho que foi algum hacker, desses que aparecem na televisão. Porque para mexer no meu celular, só se fosse alguém que tivesse a senha e meu rosto, né? E quem teria isso? O silêncio na mesa ficou pesado. Rogério parecia atordoado. Patrícia estava pálida, mas tentava manter a pose. Hacker, com certeza. Tá cheio de golpe por aí. Ela disse, rápido demais. Mas não se preocupe, dona Val. O banco tem seguro. Eles resolvem. Não precisa a senhora ficar se estressando indo na polícia, nem nada. Isso demora, é perigoso. Eles podem vir atrás da senhora. Você acha, Patrícia? Perguntei com um tom de inocência mortal. Você acha que eu não devo ir na polícia? Claro que não. Ela se exaltou um pouco, depois baixou o tom. É pro seu bem. Deixa que o Rogério vê isso com o banco depois. Não é, amor? Rogério balançou a cabeça, confuso. Não sei, Pati. 50 mil é muito dinheiro. Se foi golpe, tem que fazer BO. Não precisa. Ela cortou o marido. O banco resolve. Né, dona Val? A senhora não quer confusão na sua idade. Sorri internamente. Ela estava com medo. Ela estava tentando me manipular usando meu suposto medo de confusão. Ela estava caindo na armadilha. É verdade, minha filha. Eu só quero paz. Mas sabe... Fiz uma pausa dramática, pegando uma fatia de pizza com a mão, sem usar os talheres de prata, num gesto deliberado de quebra de etiqueta. O gerente me disse uma coisa curiosa. Disse que o dinheiro foi transferido para uma conta de mulher. Patrícia ficou estática. Mulher? É. Ele não me disse o nome na hora porque a ligação caiu. Mas disse que amanhã cedo vai me mandar o extrato completo com o nome e o CPF de quem recebeu. Aí eu vou saber quem foi a hacker. Era mentira. Eu já sabia o nome, mas eu precisava ver a reação dela diante da iminência da descoberta. Eu precisava que ela soubesse que o tempo dela estava acabando. Patrícia engoliu em seco. Ela olhou para o relógio na parede. Amanhã cedo? Ela repetiu, a voz falhando. Bem cedinho, antes das 8. Ela olhou para Rogério, depois para a bolsa nova, depois para mim. Eu vi o pânico se instalando atrás daquela maquiagem perfeita. Ela estava calculando, pensando em como impedir que eu visse aquele extrato, ou pensando em como fugir. Mas vamos comer, que a pizza vai esfriar, eu disse alegremente. Ah, Patrícia, lindo vestido, parece caro. Ela sorriu amarelo. Ah, foi uma promoção, bem baratinho. Que bom. É importante economizar, né? Dinheiro não aceita desaforo. O jantar seguiu tenso. Rogério comia em silêncio, preocupado com o golpe. Patrícia mal tocou na comida, mexendo no celular debaixo da mesa o tempo todo. Eu sabia o que ela estava fazendo, tentando acessar minha conta, tentando apagar rastros. Tarde demais, querida. O print já estava na caixa de sapatos. Quando eles foram embora, recusando a sobremesa, fechei o portão e respirei fundo o ar da noite. O cheiro de dama da noite do meu jardim nunca foi tão doce. Voltei para a sala, tirei o celular do meio das flores, parei a gravação, reproduzi o trecho onde ela dizia: não precisa a senhora ficar se estressando indo na polícia nem nada, é pro seu bem. Não era uma confissão explícita de eu roubei, mas, somada ao dinheiro na conta dela e a tentativa de me impedir de denunciar, era ouro para o Clóvis. E a mentira sobre o vestido baratinho, quando o extrato mostrava compras em lojas de grife, tudo se encaixava. Lavei a louça cantarolando um hino antigo da igreja. Sequei cada prato, cada talher. Guardei a toalha de linho. Amanhã seria o dia do ataque, mas não um ataque frontal. Eu ia cercá-la. Eu ia fazer com que a vida dela se tornasse um inferno de paranoias antes de dar o golpe final. Fui para o quarto e olhei novamente para o caderno preto. Abaixo de Operação Limpeza, escrevi a próxima etapa. Fase 2. O cerco. Fazer o passarinho cantar antes de abrir a gaiola. Deitei na cama.
Mas o sono demorou a vir. Não por preocupação, mas por antecipação. Eu tinha 50 mil reais a menos na conta, mas tinha recuperado algo muito mais valioso: a certeza de que Valdelice de Souza não é mulher de se dobrar. Patrícia achou que tinha roubado uma velha. Amanhã, ela vai descobrir que acordou uma leoa. E a leoa estava com fome. Acordei na quarta-feira com a precisão de um relógio suíço, mas com a disposição de um general em dia de batalha. Enquanto passava meu café, bem forte, do jeito que o Geraldo gostava, revisei mentalmente o plano traçado na noite anterior. A operação limpeza tinha saído do papel e entrado na fase prática. Hoje, eu não seria apenas a sogra boazinha ou a vítima do sistema bancário. Hoje, eu seria a sombra que Patrícia não conseguiria sacudir. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a poeira que dançava no ar. E eu pensei em como a sujeira, por mais que a gente varra, sempre encontra um jeito de voltar se não fecharmos as frestas. Patrícia era essa sujeira. E eu estava prestes a fechar todas as janelas. Liguei para o Rogério às 7h30 da manhã, horário que eu sabia que ele estaria saindo para o trabalho e ela estaria acordando com aquele mau humor matinal típico de quem tem a consciência pesada. "Bom dia, meu filho", disse eu com a voz embargada, fingindo uma preocupação tremenda. "Bom dia, mãe. Aconteceu algo? A senhora parece nervosa." "É essa história do banco, Rogério. Não dormi nada. Decidi que não vou esperar o banco resolver, não. Vou agora cedo na delegacia de crimes cibernéticos. Lembra do Jorginho, aquele aluno gordinho que sentava na frente? Virou delegado lá. Vou pedir para ele rastrear esse hacker até o inferno." Ouvi um barulho do outro lado da linha, como se algo tivesse caído. Provavelmente o telefone da Patrícia, que devia estar ouvindo a conversa no viva voz, como sempre faz para controlar a vida do marido. "Na delegacia, mãe?" A voz do Rogério soou hesitante. "Mas a Paty disse que era perigoso." "Perigoso é deixar bandido solto gastando meu dinheiro, meu filho. O Jorginho vai apreender os celulares de todo mundo que acessou a conta. Eles têm uma máquina lá que recupera até pensamento apagado." "Mãe, espera!" Rogério foi interrompido. Ouvi a voz da Patrícia ao fundo, estridente e nervosa. Em seguida, ela tomou o telefone. "Dona Val, bom dia." A voz dela tremia, oscilando entre a falsidade doce e o pânico real. "Que história é essa de delegacia agora cedo? A senhora vai passar mal nesse calor." "Eu preciso ir, Patrícia. 50 mil reais é o trabalho de uma vida. O Jorginho me deve favores. Ele vai descobrir quem foi num instante." "Não, não, não." Ela se atropelou nas palavras. "A senhora não pode ir sozinha de ônibus. É perigoso. Eu levo a senhora. Me espera aí. Chego em 20 minutos. Não saia de casa." Desliguei o telefone e sorri para a xícara de café. O peixe tinha mordido o anzol com tanta força que quase levou a vara junto. Ela não vinha me levar por bondade, vinha para tentar me impedir, para monitorar o que eu falaria, para tentar controlar a narrativa. Mal sabia ela que o carro dela seria a sala de interrogatório, e eu, a inspetora. Vesti meu melhor conjunto de linho bege, coloquei um lenço no pescoço e peguei minha bolsa. Dentro dela, o gravador do celular já estava a postos. Quando Patrícia buzinou no portão, não eram nem 8 horas. Ela estava sem maquiagem, com o cabelo preso num coque mal feito e olheiras profundas. O hacker não devia ter deixado ela dormir. Entrei no carro, um SUV prateado que cheirava a carro novo e parcelas a perder de vista, e dei um beijo estalado na bochecha dela. "Ai, minha filha, que anjo você é, me salvando de pegar aquele ônibus lotado." "Imagina, Dona Val." Ela forçou um sorriso, mas as mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Mas a senhora tem certeza disso? Delegacia é lugar pesado, cheio de bandido. O banco já não disse que ia ver?" "O banco é lento, Patrícia. E eu lembrei de uma coisa importante. O Jorginho me disse uma vez que esses hackers costumam ser gente de perto. Gente que sabe a rotina da gente." Ela engoliu em seco, arrancando com o carro bruscamente. "Gente de perto? Que absurdo! Deve ser alguém da internet, da Rússia." "Pode ser", concordei, olhando a paisagem passar pela janela. "Mas sabe o que é curioso? O hacker sabia minha senha. Aquela senha que eu só tenho anotada no caderninho que fica na gaveta da estante.
Ninguém mexe naquela gaveta, além de mim. E da família, claro. Senti o carro dar uma leve guinada para a esquerda. Patrícia corrigiu a direção, suando frio, apesar do ar-condicionado estar no máximo. A senhora acha que alguém da família faria isso? Ela perguntou, a voz saindo num fiapo. Virei o rosto lentamente para ela, com a expressão mais serena do mundo. Ah, minha filha, na minha época de escola, eu vi irmão roubar lanche de irmão. Vi filho roubar dinheiro da carteira da mãe para comprar figurinha. O ser humano é um bicho esquisito. Quando a ganância entra pela porta, o caráter pula a janela. Mas o Jorginho vai descobrir. Ele disse que vai pedir a quebra do sigilo bancário de quem recebeu o Pix e mandar prender na hora. Flagrante continuado, ele chama. Patrícia ficou pálida, como uma folha de papel. Prender? Mas se for réu primário? Se a pessoa devolver? Devolver? Soltei uma risada seca. Quem rouba 50 mil de uma viúva não tem intenção de devolver, Patrícia. Tem intenção de destruir. E quem destrói merece a cadeia. Eu não vou ter pena. Pode ser quem for. O silêncio que se instalou no carro era pesado, denso. Eu podia ouvir a respiração irregular dela. Ela estava calculando, pensando em como reverter a situação, em como me convencer a desistir sem se entregar. Dona Val, ela começou, quando paramos num semáforo. E se a gente passasse no shopping antes? Tomar um café mais chique para a senhora se acalmar? A delegacia só abre às 9 para o público. Olhei para o relógio. Eram 8h15. Eu sabia que a delegacia abria 24 horas, mas deixei ela achar que estava no controle. Tudo bem, um café cairia bem. Mas não no shopping, Patrícia. Vamos naquela padaria perto da escola dos meninos. A Pão Dourado. Ela suspirou aliviada, achando que tinha ganhado tempo. Virou o carro na direção oposta à delegacia. O que ela não sabia é que a Pão Dourado ficava exatamente em frente à agência do meu banco. E que eu tinha marcado com o gerente às 8h30 para pegar os extratos detalhados, aqueles que mostram não só o valor, mas o local exato das compras no cartão de crédito. Estacionamos. Quando descemos, apontei para o banco do outro lado da rua. Olha só, o banco já está com a porta lateral aberta. Vou aproveitar e dar um pulinho lá só para pegar o extrato impresso para o delegado. Vai pedindo um pão de queijo para mim? Patrícia travou na calçada. Eu vou com a senhora. Não precisa, querida, é rapidinho. E lá tem porta giratória, você está com essa bolsa cheia de metais. Vai apitar, vai ser uma confusão. Me espera aqui, guarda minha mesa. Antes que ela pudesse protestar, atravessei a rua com uma agilidade que minhas dores nas costas geralmente não permitem. Entrei na agência. O gerente, Sr. Marcos, já me esperava. Um homem sério, que conhecia o Geraldo. Dona Valdelice, aqui está. Ele me entregou um envelope pardo lacrado. Como a senhora pediu, o rastreamento completo dos IPs e a geolocalização das transações. E a cópia do comprovante do Pix com os dados da conta de destino. Obrigada, Marcos. A conta de destino é da Patrícia Ribeiro de Souza, não é? Sim, senhora. No Banco Digital, X. E as compras no crédito? Loja Elos, Vivara e uma agência de viagens. Tudo online, mas com entrega no endereço dela. Senti uma pontada no peito. Vivara. Joias. Ela usou meu dinheiro, o dinheiro que eu guardava para uma emergência de saúde, para comprar futilidades. A raiva tentou subir, mas eu a empurrei para baixo. A frieza era minha armadura. Obrigada, Marcos. Mantenha o bloqueio. E se ela ligar tentando se passar por mim, grave a ligação. Saí do banco com o envelope na mão. Atravessei a rua de volta para a padaria. Patrícia estava sentada numa mesa perto da janela, roendo a unha do polegar, olhando para a tela do celular freneticamente. Quando me viu, escondeu as mãos e tentou sorrir. Sentei-me à frente dela e coloquei o envelope pardo sobre a mesa, bem no centro, entre o meu café e o suco dela. Consegui, disse eu, dando 2 tapinhas no envelope. Tudo aqui. O gerente imprimiu até o mapa de onde o hacker estava quando fez a transferência. Os olhos de Patrícia fixaram no envelope como se fosse uma bomba-relógio. E... onde foi? Tomei um gole do café, saboreando o momento. Curioso, Patrícia. Muito curioso. O mapa aponta para a nossa rua, para a sua casa, na verdade. O gerente disse que pode ser um erro do satélite, ou
O hacker estava usando o Wi-Fi da sua casa. Ela engasgou com o suco. Tossiu violentamente, batendo no peito. Minha casa? Mas a gente recebe tanta gente, né? O entregador de pizza, o técnico da net. Qualquer um pode ter roubado a senha do Wi-Fi. Foi o que eu pensei. Concordei com uma inocência fingida. Por isso que é bom ir na polícia. Eles vão interrogar todo mundo que entrou na sua casa na semana passada. Patrícia estava encurralada. Eu via o desespero nos olhos dela. Ela precisava confessar, ou pelo menos tentar negociar. Mas o orgulho e o medo a mantinham muda. Ela achava que ainda podia escapar, que podia inventar uma mentira melhor. Dona Val, a senhora não acha melhor a gente conversar com o Rogério antes de ir na polícia? Sabe, para não expor a família? Vai que a polícia bate lá em casa e os vizinhos veem. A senhora sabe como o povo fala. Fiz uma pausa longa. Olhei para o movimento da rua, para as mães levando filhos na escola, para a vida acontecendo lá fora, enquanto aqui dentro uma tragédia moral se desenrolava. Você tem razão, minha filha. Escândalo é coisa ruim. O Rogério ficaria arrasado se a polícia batesse na porta dele. Vi os ombros dela relaxarem um pouco. Então, vamos para casa. Eu faço um almoço gostoso para a senhora e a gente espera o Rogério chegar à noite para decidir. Sorri. O sorriso da aranha que vê a mosca parando de se debater. Vamos fazer assim. Eu não vou na delegacia agora, mas eu preciso passar num lugar antes de ir para casa. No escritório do Dr. Clovis. Dr. Clovis? O advogado criminalista? O relaxamento dela desapareceu instantaneamente. Ele mesmo. Foi meu aluno, um menino de ouro. Liguei para ele ontem e ele disse que, antes da polícia, é bom preparar uma notícia crime. Ele quer ver esses papéis. Apontei para o envelope. Disse que se for alguém da família, a pena é até maior por causa do abuso de confiança. Traição, ele chamou. Patrícia não conseguiu responder. Ela apenas assentiu, derrotada. O trajeto até o escritório do Clovis foi feito em silêncio absoluto. Eu sentia o medo dela preenchendo o carro. Ela sabia quem era o Clovis. Ele era famoso na cidade por não perder causas e por ser implacável. Quando chegamos à porta do prédio espelhado onde ficava o escritório, destravei o cinto de segurança. Você não precisa subir, querida. Fique aqui. Vou só entregar os papéis e assinar a procuração para ele me representar contra quem quer que seja. Abri a porta do carro e, antes de sair, virei para ela e soltei a frase que eu tinha guardado para aquele momento exato. Ah, Patrícia, esqueci de comentar. O gerente me disse que o hacker também comprou uma passagem para Porto de Galinhas. Não era para lá que você dizia que sonhava em ir na nossa lua de mel, mas não tinha dinheiro? Que coincidência, né? Esse hacker tem muito bom gosto. Saí do carro e fechei a porta sem esperar resposta. Pelo vidro fumê, vi Patrícia desabar sobre o volante, as mãos cobrindo o rosto. Ela não estava chorando de arrependimento. Estava chorando de terror. Subi o elevador sentindo minhas pernas firmes. Entrei no escritório do Clovis e fui recebida com um abraço de urso. Dona Val, a senhora está ótima. Trouxe as provas? Tudo aqui, meu filho. O extrato, a geolocalização e... Tirei o celular da bolsa. Uma gravação de agora de manhã onde ela admite que estava em casa e tenta me impedir de vir à polícia. E a cara de pânico dela quando falei da viagem. Clovis pegou o envelope e abriu. Analisou os documentos rapidamente. Isso aqui é causa-ganha, Dona Val. A materialidade é indiscutível. O IP é da casa dela. O beneficiário é ela. As compras foram entregues lá. A gente pode entrar com uma medida cautelar para bloquear as contas dela hoje mesmo. Faça isso, Clovis, mas eu quero mais. O que a senhora quer? Caminhei até a janela do escritório e olhei para baixo. O carro prateado da Patrícia ainda estava lá, parado em fila dupla, com o pisca-alerta ligado. Ela devia estar ligando para alguém, ou tentando cancelar as compras, ou quem sabe, rezando. Eu quero que ela conte para o Rogério. Eu não quero ser a portadora da má notícia que vai destruir o casamento do meu filho. Eu quero que ela tenha a dignidade, se é que sobrou alguma, de assumir o que fez. E se ela não contar? Aí nós entramos com o processo criminal e ela sai de casa algemada. Mas vou dar a ela 24 horas, o tempo de um dia para a consciência trabalhar. Clovis assentiu, respeitoso. A senhora é quem manda, inspetora. Vou preparar a papelada e deixar pronta para protocolar amanhã às 9. Desci.
Patrícia ainda estava no carro, os olhos vermelhos e inchados. Entrei em silêncio. Tudo certo, disse eu, fechando o cinto. O doutor Clovis disse que é um caso gravíssimo. Disse que vai pedir a prisão preventiva do culpado amanhã de manhã, assim que o juiz assinar. Ele disse que, com essas provas, não tem escapatória. Patrícia ligou o carro, mas não saiu do lugar. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi a máscara cair completamente. Vi a mulher pequena, gananciosa e assustada que ela realmente era. Dona Val, ela sussurrou. E se a pessoa se arrepender? O doutor Clovis, ele pararia o processo? Olhei nos fundos dos olhos dela. Não com ódio, mas com uma decepção profunda que doía mais do que qualquer grito. O arrependimento, Patrícia, só vale se vier acompanhado da verdade. E a verdade tem que ser dita para todos, inclusive para o Rogério. Ela entendeu. O recado tinha sido dado. Eu não precisava dizer, eu sei que foi você. Ela sabia que eu sabia. E agora, ela tinha um prazo. O caminho de volta para casa foi o enterro da nossa relação. Não havia mais nora e sogra ali. Havia uma criminosa e sua vítima, que agora segurava o martelo do juiz. Quando ela me deixou no portão, não esperou que eu entrasse. Acelerou o carro cantando pneu, desesperada para fugir da minha presença. Entrei em casa, tirei os sapatos e sentei na minha poltrona favorita. A casa estava silenciosa, mas minha mente estava barulhenta. Eu tinha encurralado a raposa. Agora, restava saber se ela ia se render ou se ia tentar morder uma última vez. Meu celular vibrou. Uma notificação do banco. Tentativa de acesso à sua conta bloqueada por suspeita de fraude. Ela estava tentando entrar de novo. Talvez para tentar devolver o dinheiro, talvez para apagar algo. Mas Clovis já tinha blindado tudo. Peguei meu caderno preto. Abri na página da Operação Limpeza. Risquei a fase 2. Escrevi a próxima linha com a letra firme de quem corrigiu provas por 40 anos. Fase 3. A queda. A verdade dói, mas liberta. Ou prende. Amanhã seria o dia final. O dia em que meu filho saberia com quem dormia todas as noites. E eu precisava estar forte para recolher os cacos dele quando ela quebrasse o coração da nossa família. Fechei o caderno. O jogo tinha acabado para ela, mas a lição estava apenas começando. A quinta-feira amanheceu com um céu cinzento, daqueles que pesam sobre o telhado e deixam o ar parado, sem vento. Acordei antes do despertador, com a sensação física de que o tempo tinha acabado. O prazo de 24 horas que eu tinha dado, silenciosamente, para a consciência de Patrícia trabalhar, estava se esgotando. Eu não preguei o olho, mas também não me revirei na cama. Fiquei deitada, estática, rezando para que meu filho tivesse a força necessária para o que estava por vir. Passei a manhã na cozinha, não porque tivesse fome, mas porque a cozinha é meu posto de comando. Fiz um bolo de fubá, daqueles bem simples, porque o cheiro de bolo assando tem o poder de acalmar até velório. Enquanto batia a massa, olhava para o relógio da parede a cada 5 minutos. 9 horas, 10 horas. O silêncio do meu celular era ensurdecedor. Se Patrícia tivesse confessado, Rogério já teria ligado, chorando ou gritando. Se não ligou, é porque ela escolheu o caminho mais difícil, o da mentira. Às 10h30, o telefone fixo tocou. O som estridente me fez derrubar a colher de pau dentro da pia. Alô? Atendi, secando as mãos no avental. Mãe? Era a voz de Rogério. Estava estranha, rouca, como se tivesse engolido areia. Eu preciso ir aí, agora. Aconteceu alguma coisa, meu filho? A Patrícia? Ele hesitou e ouvi um soluço abafado do outro lado. Ela me contou uma história, mãe. Disse que a senhora está confusa, que a senhora está inventando coisas sobre o banco porque está com medo de dizer que gastou o dinheiro. Ela está chorando muito aqui, dizendo que a senhora a ameaçou. Senti o sangue ferver, subindo quente pelo pescoço, mas respirei fundo. A audácia daquela mulher não tinha limites. Ela não só não confessou, como tentou inverter o jogo. Tentou usar a carta da velhice contra mim. Tentou me pintar como a senhora Gagá que perde a noção da realidade. Venha para cá, Rogério, disse eu, com a voz dura como aço,
e traga ela. Ela não quer ir, mãe. Diz que tem medo da senhora. Traga ela, Rogério. Ou eu vou aí com a polícia. A escolha é sua. Desliguei antes que ele pudesse argumentar. Voltei para a mesa da cozinha. O bolo estava no forno, cheirando a conforto, mas o clima na casa era de tribunal. Fui até o quarto e peguei o envelope pardo que o Dr. Clovis tinha preparado, junto com meu caderno preto e o celular. Coloquei tudo sobre a mesa da sala, ao lado do vaso de flores onde eu tinha escondido o aparelho na noite da pizza. Sentei na minha poltrona e esperei. Não demorou 20 minutos para eu ouvir o carro de Rogério freando bruscamente na frente do portão. Espiei pela cortina. Ele desceu do carro com o rosto transtornado, vermelho. Patrícia desceu pelo lado do carona, arrastada, com óculos escuros enormes cobrindo o rosto e um lenço na mão, fazendo uma cena digna de novela mexicana. Abri a porta antes que tocassem a campainha. Entrem, ordenei. Não dei bênção, não ofereci café, não sorri. Eu era a inspetora Valdelice agora, e eles estavam na diretoria. Rogério entrou primeiro, os ombros caídos, o olhar perdido entre a raiva e a dúvida. Patrícia veio atrás, fungando alto, se encolhendo como se eu fosse bater nela. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Rogério explodiu assim que fechou a porta. A Patty disse que a senhora ligou para ela ontem, falando coisas sem nexo, ameaçando prender ela, falando de viagem. Ela disse que a senhora gastou o dinheiro com jogo online ou golpe do Zap e agora quer culpar ela porque tem vergonha. Olhei para a Patrícia. Ela não conseguia me encarar. Escondia-se atrás dos óculos escuros, agarrada ao braço do marido como um carrapato. É verdade isso, Patrícia? Perguntei calmamente. Foi isso que eu fiz? Ela soltou um gemido choroso e apertou mais o braço de Rogério. Amor, vamos embora. Ela não está bem. Olha o olhar dela. Ela precisa de um médico, não de uma briga. Ela sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir. Rogério olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, se a senhora gastou, não tem problema. A gente dá um jeito. A gente parcela, vende o carro, mas não precisa inventar que foi a Patrícia. Ela cuida de tudo pra gente, ela te ama. Aquilo foi a gota d'água. Ouvir meu filho, um homem de 40 anos, trabalhador, honesto, se propondo a vender o próprio carro para pagar o roubo da mulher que o enganava, partiu meu coração. Mas também me deu a certeza de que a cirurgia precisava ser feita agora, e sem anestesia. Sente-se, Rogério. Apontei para o sofá. E você também, Patrícia. Tire esses óculos. Eu quero ver seus olhos. Eu não vou sentar! Patrícia gritou, tentando puxar Rogério para a porta. Ela é louca! Vamos sair daqui! Caminhei até a porta, tranquei-a com a chave e coloquei a chave dentro do meu sutiã. Ninguém sai daqui até que a verdade seja posta nesta mesa. A autoridade na minha voz fez a sala vibrar. Rogério, condicionado por anos de criação sob meu teto, obedeceu instintivamente e sentou. Patrícia, vendo que não tinha saída física, desabou na outra ponta do sofá, tremendo. Caminhei até a mesa de centro e peguei o envelope pardo. Rogério, meu filho, você sabe que eu fui inspetora por 40 anos. Você sabe que eu nunca acusei um aluno sem ter a prova na mão. Você acha mesmo, no fundo do seu coração, que eu sou uma velha mentirosa e esclerosada? Ele olhou para mim, depois para a pró-esposa. A dúvida corroía o rosto dele. Eu não sei o que pensar, mãe. São 50 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, concordei. Dinheiro suficiente para destruir uma vida. Ou para tentar comprar uma vida que não nos pertence. Abri o envelope, tirei a primeira folha, o extrato bancário com a geolocalização. Patrícia disse que eu gastei com jogo ou golpe. Rogério, leia aqui, em voz alta. Onde foi feito o empréstimo? De que dispositivo? E qual o IP de internet? Entreguei o papel na mão dele. Rogério pegou, as mãos trêmulas. Ele ajustou os óculos de grau. Dispositivo, iPhone 13 Pro Max. Ele leu, franzindo a testa. IP localizado em Rua das Gardênias, número 45. Ele parou. Levantou os olhos do papel, pálido. Rua das Gardênias. É a nossa casa. O iPhone 13. É o seu celular, Patrícia. Patrícia começou a chorar mais alto, um choro histérico. Eles hackearam meu celular também. É um vírus.
O técnico disse que clonaram tudo. Calada. Minha voz estalou como um chicote. Continue lendo, Rogério. A segunda página. O destino do Pix. Rogério virou a página. Transferência imediata para Patrícia Ribeiro de Souza. Banco Digital X. Ele olhou para a esposa, a boca entreaberta em choque. Pati, o dinheiro tá na sua conta? Não! Ela berrou, tirando os óculos e revelando olhos inchados e maquiagem borrada. Eu não sei de nada. Depositaram lá para me incriminar. É a armação dela. Essa velha sempre me odiou. Armação? Ri, sem humor nenhum. Então explique a terceira página, Rogério. As compras no cartão de crédito. Rogério olhou o papel. Vivara, Elos, CVC Viagens. CVC Viagens, repeti. Uma passagem e pacote completo para Porto de Galinhas. Para 2 pessoas. Comprado anteontem. Patrícia parou de gritar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mortal. Rogério largou os papéis no colo como se estivessem pegando fogo. Ele olhou para a esposa, não mais com preocupação, mas com o horror de quem acorda e vê uma estranha na cama. Porto de Galinhas? Ele sussurrou. Você disse que ia para a casa da sua mãe no interior semana que vem. Disse que precisava descansar a cabeça. Patrícia tentou falar, gaguejou, mas nenhuma mentira saiu. O muro tinha caído. E tem mais, continuei, implacável. Peguei meu celular e apertei o play na gravação que fiz no carro. A voz de Patrícia encheu a sala, trêmula e desesperada. Dona Val, a senhora não acha melhor a gente conversar com o Rogério antes de ir na polícia? Sabe, para não expor a família, vai que a polícia bate lá em casa. Desliguei o áudio. Se fosse um hacker, Patrícia, você seria a primeira a querer a polícia na sua porta para limpar seu nome. Mas você implorou para eu não ir. Você tentou me subornar com café e simpatia falsa. Rogério levantou-se do sofá. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele olhou para a mulher que amava, a mãe dos seus filhos, e via algo se quebrar dentro dele. Não foi só a confiança, foi a admiração. Por quê? Ele perguntou a voz fraca. Por que você fez isso com a minha mãe? A gente trabalha, a gente paga as contas. Para que isso? Patrícia, vendo que não havia mais como negar, mudou a tática. A postura de vítima assustada sumiu. Em seu lugar, surgiu uma mulher amarga, com o rosto retorcido de raiva. A gente paga as contas? Ela cuspiu as palavras, levantando-se também. Você paga as contas, Rogério. A gente vive contando moeda. Eu queria viver, caramba. Eu vejo minhas amigas viajando, trocando de carro, comprando roupa boa. E eu aqui, vivendo de favor, comendo pizza barata. Sua mãe tem dinheiro guardado. Ela é uma velha que não gasta com nada. Para que ela quer 50 mil? Para levar para o caixão? O tapa que Rogério deu na mesa de centro foi tão forte que o vaso de flores balançou. É o dinheiro dela. Ele gritou, uma fúria que eu nunca tinha visto nele. É o suor do meu pai. É a segurança dela. Você roubou a minha mãe. Você usou a cara dela para fazer um empréstimo. Você tem noção do que é isso? Eu ia pagar. Ela gritou de volta, irracional. Eu ia investir, ia multiplicar. Eu só precisava de um tempo. Mas essa velha desgraçada tinha que ir fuçar no banco. Tinha que passar vergonha na farmácia por causa de mixaria. Mixaria? Minha voz saiu baixa, mas cortou a gritaria deles. R$ 140 de remédio não é mixaria, Patrícia. É minha saúde. E a vergonha que passei quando aquele menino me chamou de vó e disse que eu não tinha saldo. Aquela vergonha você não tem dinheiro no mundo que pague. Caminhei até ela. Fiquei cara a cara. Ela era mais alta que eu, mas naquele momento eu me sentia uma gigante. Você achou que eu era uma presa fácil. Achou que a avó Valdelice era boba. Esqueceu que antes de ser avó, eu sou mulher, sou cidadã e sou inspetora. Eu lido com gente da sua laia há 40 anos. Gente que acha que o mundo deve alguma coisa a eles sem trabalhar. Patrícia recuou, batendo as costas na estante. O que a senhora vai fazer? Ela perguntou, o medo voltando aos olhos agora que a raiva tinha passado. Vai me mandar prender? Vai deixar os seus netos com mãe presidiária? Olhei para Rogério. Ele estava sentado novamente, com a cabeça entre as mãos, chorando silenciosamente.
A decisão final precisava passar por ele. Eu não podia apenas destruir a vida dele sem o consentimento dele. Rogério? Chamei. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, mas com uma clareza nova. Ele olhou para Patrícia com um distanciamento frio. O dinheiro, ele disse. Onde está o dinheiro? Eu gastei uma parte. Uns 15 mil, ela confessou, a voz sumindo. O resto está na conta. Devolva. Agora. Rogério tirou o celular do bolso. Faça o Pix de volta para a conta da minha mãe. Tudo o que sobrou. Mas o banco bloqueou minha conta de manhã. Ela choramingou. Eu tentei mexer e deu bloqueado. Sorri internamente. Obrigada, Clovis. O Dr. Clovis cuidou disso, informei. A conta dela está congelada judicialmente desde as 9 da manhã. O dinheiro não sai, mas também não entra. Rogério assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ele se levantou, a postura ereta agora. Patrícia, você vai para a casa da sua mãe, agora. O quê? Rogério, não faz isso. São nossos filhos. É nossa casa. A casa que você usou de base para roubar a minha mãe. Ele respondeu gelado. Eu não quero você lá. Eu não quero você perto de mim. Você vai para a casa da sua mãe. As crianças ficam comigo. Depois a gente vê como fica. Você está me expulsando? Por causa de dinheiro? Por causa de caráter, ele corrigiu. Dinheiro a gente recupera. Confiança, nunca mais. Patrícia olhou para nós dois. Viu que não havia brecha. Viu que a aliança entre mãe e filho, que ela tentou quebrar com mentiras, agora era uma muralha impenetrável. Ela pegou a bolsa, ajeitou os óculos escuros no rosto para esconder a derrota e caminhou até a porta. Eu tirei a chave do sutiã e destranquei. Patrícia, chamei, quando ela colocou a mão na maçaneta. Ela parou, mas não virou. O Dr. Clovis tem a papelada pronta. Se você devolver cada centavo que gastou, vendendo suas bolsas, suas joias, o que for preciso, e se assinar a confissão de dívida para limpar meu nome no banco, eu posso pedir para ele segurar o processo criminal. Depende de você. Mas se tentar qualquer gracinha, se tentar denegrir meu filho ou a mim, a polícia vai buscar você na porta da casa da sua mãe. Fui clara? Ela assentiu, um movimento curto de cabeça e saiu batendo a porta. O silêncio voltou à sala. Mas agora não era um silêncio de tensão. Era o silêncio de escombros depois de um terremoto. Rogério ficou parado no meio da sala, olhando para o nada. Fui até ele e o abracei. Ele era maior que eu, forte, barbado, mas nos meus braços voltou a ser o menino que ralou o joelho jogando bola. Ele chorou. Chorou a dor da traição, a vergonha de ter sido enganado, o medo do futuro. Me perdoa, mãe. Ele soluçava. Me perdoa por ter duvidado. Me perdoa por ter trazido isso para dentro da nossa vida. Não há o que perdoar, meu filho. Afaguei os cabelos dele, que já começavam a ficar grisalhos. A culpa não é sua. A maldade, às vezes, se veste de seda e usa perfume caro. A gente demora a sentir o cheiro de podre. Ficamos ali por um tempo. O cheiro do bolo de fubá começou a queimar um pouco, trazendo-nos de volta à realidade. O bolo, disse eu, soltando-o, vai queimar. Rogério deu um sorriso triste, enxugando o rosto. A senhora e seus bolos. O mundo caindo e a senhora assando o bolo. A vida continua, Rogério, e a gente precisa de açúcar para engolir o amargo. Fui para a cozinha e tirei o bolo do forno. Estava dourado, perfeito. Enquanto ele esfriava, ouvi Rogério no telefone, na sala. Ele estava ligando para o Dr. Clovis. Doutor? Aqui é o Rogério, filho da dona Valdelice. Sim, eu sei de tudo. Eu quero autorizar tudo o que for necessário para reaver o dinheiro da minha mãe. Sim, custe o que custar. E, doutor, eu vou precisar de um advogado para o divórcio também. O senhor indica alguém? Sorri, olhando pela janela da cozinha para o meu jardim. As flores estavam bonitas, apesar de tudo. A tempestade tinha passado. Tinha deixado estragos, galhos quebrados, lama no chão. Mas a casa continuava de pé. Eu tinha perdido a nora, meu filho tinha perdido a esposa, e eu teria uma dívida enorme para brigar com o banco até reaver o dinheiro travado. Mas, naquele momento, enquanto cortava a primeira fatia do bolo, senti uma paz imensa. A avó do cartão recusado tinha morrido na farmácia.
Quem estava ali, servindo o café para o filho recém-liberto de uma mentira, era Valdelice. E Valdelice, meus caros, nunca deixa uma conta em aberto. O celular vibrou na mesa. Uma mensagem do gerente do banco. Dona Valdelice, o jurídico do banco analisou as evidências preliminares enviadas pelo Dr. Clovis. Eles querem propor um acordo para encerrar a dívida imediatamente e evitar o processo por falha de segurança na biometria. Podemos conversar? Peguei a xícara de café e levei até a sala, onde Rogério desligava o telefone com um semblante cansado, mas limpo. Filho, disse eu, entregando o prato com bolo para ele. Come, depois a gente vai lá no banco. Parece que o gerente agora quer conversar com a avó, mas dessa vez a avó vai entrar pela porta da frente e vai sair com muito mais do que remédio. Rogério mordeu o bolo e olhou para mim com admiração. A senhora é terrível, mãe. Eu não, meu filho. Eu sou apenas justa. E a justiça, às vezes, precisa de uma mãozinha de uma velha inspetora. O capítulo final dessa história não seria sobre vingança. Seria sobre reconstrução. E sobre mostrar para aquele banco e para o mundo que respeito não tem idade, mas tem preço. E o preço da minha dignidade tinha acabado de subir. 3 meses se passaram desde aquele domingo fatídico do bolo de fubá e da expulsão da Patrícia. Hoje, ao cruzar a porta giratória do banco, o ar-condicionado gelado não me causou arrepios de medo, mas sim um frescor de vitória. Não entrei como a vovó que pede ajuda para usar o caixa eletrônico. Entrei acompanhada do Dr. Clovis, com a coluna ereta de quem sabe exatamente o seu valor. O senhor Marcos, o gerente, levantou-se imediatamente da sua cadeira acolchoada assim que nos viu. Não havia música de espera, nem senhas, nem aguarde um momento. Havia café fresco na mesa de reunião e um documento de 5 páginas esperando minha assinatura. O acordo foi claro e definitivo. O banco reconheceu a falha grotesca na segurança. Afinal, como o sistema permite um empréstimo desse tamanho, feito de um celular diferente, com localização suspeita, para uma conta recém-aberta, sem que ninguém ligasse para a titular de 71 anos? O Dr. Clovis foi brilhante. Ele argumentou que a tecnologia não pode servir de escudo para a negligência com o idoso. O resultado estava ali, impresso em letras pretas sobre o papel branco. Anulação total da dívida de R$50 mil, limpeza imediata do meu nome no Serasa e, o mais saboroso de tudo, uma indenização por danos morais de R$20 mil pela humilhação que passei na farmácia e pelo transtorno causado. Assinei meu nome completo, Valdelice de Souza, com a caneta pesada e chique que o gerente me ofereceu. Minha letra saiu firme, sem tremer. A senhora está satisfeita, dona Valdelice? Perguntou o Sr. Marcos, com um sorriso nervoso. Satisfeita eu estaria se nada disso tivesse acontecido, meu filho. Mas digamos que agora estamos quites, e espero que o sistema de vocês aprenda a diferenciar uma fraude de uma aposentada comprando remédio. Saímos do banco com o cheque da indenização na bolsa. Clovis quis me levar para almoçar para comemorar, mas eu disse que tinha um compromisso mais importante antes. Eu precisava fechar um ciclo. Patrícia não foi presa. Eu cumpri minha palavra, e ela, por incrível que pareça, cumpriu a dela. O medo da cadeia operou milagres na consciência daquela moça. Ela vendeu o carro, as bolsas de marca, as joias da Vivara e até o celular de última geração. Devolveu cada centavo dos 15 mil que tinha torrado. O restante, que estava bloqueado, voltou para o banco. Hoje, ela vive com a mãe dela, uma senhora muito religiosa e rígida que mora em Guarulhos. Rogério me contou que a vida dela virou do avesso. Sem o status de esposa de classe média, sem o cartão de crédito do marido e vigiada pela mãe 24 horas por dia, Patrícia experimentou o que é a vida real. Ela arrumou um emprego numa loja de sapatos no centro, ganhando comissão. Dizem que o trabalho dignifica o homem, e espero que dignifique a mulher também. Ela vê as crianças a cada 15 dias, sob a supervisão do Rogério. Meus netos, Pedrinho e Aninha, sentiram a falta da mãe no começo, claro. Mas crianças são sábias. Eles sentiam a tensão na casa antes, os gritos abafados, a falsidade no ar. Agora, a casa do meu filho tem paz. E paz é o melhor adubo para a criança crescer.
Na semana passada, encontrei Patrícia por acaso na saída da escola das crianças. Ela estava mais magra, sem maquiagem, vestindo uma calça jeans simples e camiseta. Quando me viu, abaixou a cabeça, envergonhada. Eu poderia ter virado o rosto, poderia ter soltado uma frase venenosa. Mas a Valdelice inspetora sabe que a maior punição é a própria consciência. Boa tarde, Patrícia, disse eu. Ela levantou os olhos, surpresa. Boa tarde, Dona Val. Espero que esteja se cuidando. Estou tentando... Ela respondeu com a voz embargada. Me desculpe. Eu sei que já pedi, mas... Me desculpe. O perdão eu já dei, minha filha, porque guardar rancor adoece o fígado. Mas a confiança é igual cristal. Quebrou, não cola mais. Siga sua vida e seja uma mãe decente para aqueles meninos. É só o que eu peço. Deixei ela lá e segui meu caminho. Não senti raiva nem pena. Senti alívio. O fantasma tinha ido embora. Mas o meu compromisso de hoje não era com Patrícia. Era com o meu próprio reflexo no espelho da sociedade. Pedi ao Clóvis que me deixasse na esquina daquela mesma farmácia. A farmácia do Deu Recusado Vó. Entrei. O ar-condicionado estava na mesma temperatura. O cheiro de remédio era o mesmo. A fila estava grande. E lá no caixa estava ele. O rapaz espinhento. O mesmo que gritou minha vergonha para o mundo. Peguei uma cestinha. Coloquei meus remédios de pressão, minhas vitaminas e dessa vez peguei 2 cremes para as mãos e um perfume de alfazema. Fui para a fila. Quando chegou a minha vez, o rapaz me olhou. Vi o reconhecimento passar pelos olhos dele. Ele ficou pálido. Provavelmente lembrou da senhora que pagou em dinheiro vivo e saiu de cabeça erguida. Boa tarde, senhora, gaguejou ele, bem mais baixo do que da outra vez. Boa tarde, meu jovem. Tudo isso aqui, por favor. Ele passou os produtos com uma delicadeza que não teve antes. As mãos dele tremiam um pouco. Deu R$ 230, disse ele. Tirei meu cartão novo da bolsa, um cartão dourado que o gerente Marcos fez questão de me dar, com um limite que eu jamais usaria, mas que estava lá. Inseri na máquina. Digitei a senha. Bip. Aprovado. O rapaz arrancou a notinha da máquina e me entregou, sem me chamar de vó. Obrigado, senhora. Volte sempre. Segurei a sacola, mas não saí imediatamente. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos jovens e cansados, e vi que ele esperava uma bronca. Talvez esperasse que eu dissesse, viu? Tenho dinheiro. Mas eu sorri. Um sorriso de professora que vê o aluno aprender a lição. Meu filho, disse eu, num tom suave, mas que fez a fila atrás de mim prestar atenção. Nunca mais, em toda a sua vida, julgue o livro pela capa, ou o cliente pela idade. O cartão pode falhar, o sistema pode cair, mas o respeito tem que estar sempre carregado. Entendeu? Ele engoliu em seco e assentiu freneticamente. Entendi. Desculpa pela outra vez. Eu não sabia. Agora sabe. Bom trabalho. Saí da farmácia sentindo que flutuava. Aquela mancha que tinha ficado na minha honra, aquele momento de pequenez, tinha sido lavado. Eu não precisava provar nada para ninguém, mas tinha provado para mim mesma que ainda tinha voz. Caminhei até a casa do Rogério para o jantar. Hoje era quinta-feira, dia de lasanha, mas dessa vez quem cozinhou foi ele. Meu filho mudou. O divórcio, apesar de triste, tirou dele um peso que ele nem sabia que carregava. Ele está mais atento às finanças, mais presente com as crianças e, principalmente, mais próximo de mim. Quando entrei, Pedrinho e Aninha correram para me abraçar. Vovó Val! Vovó Val! O papai fez lasanha, mas queimou a beirada. Ri, beijando a testa dos dois. Não tem problema, a vovó conserta. Sentei à mesa. Rogério serviu o suco e olhou para mim com admiração. Mãe, o Clóvis me ligou. Disse que a indenização já caiu na sua conta. O que a senhora vai fazer com esse dinheiro? Vai guardar na poupança? Olhei para a minha família. Olhei para a minha mão, calejada, mas enfeitada com anéis que eu gosto. Pensei nos meus 71 anos. Pensei em quanto tempo passei economizando, guardando para o futuro, com medo de faltar. E quase me faltou tudo por causa da ganância alheia. Não, Rogério, não vou guardar tudo, não. Vai reformar a casa? Ele perguntou. A casa está ótima.
O telhado não vaza e as paredes são fortes. Então o que vai fazer? Sorri, tirando um folheto colorido da bolsa que eu tinha pego na agência de viagens ao lado do escritório do Clovis. Vou viajar, meu filho, mas não para Porto de Galinhas, porque lá virou lugar de gente que foge. Eu vou para na Itália. Rogério arregalou os olhos. Itália? Sozinha? Sozinha não. Comigo mesma. Sempre sonhei em conhecer Roma. Sempre quis ver o Coliseu. O Geraldo sempre dizia, ano que vem a gente vai, e o ano que vem nunca chegou para ele. Eu estou viva, Rogério, e a vida é agora. Mas mãe, a senhora não sabe falar italiano. E as malas? E o aeroporto? Levantei-me, fui até ele e segurei seu rosto entre as minhas mãos. Rogério, eu descobri uma fraude bancária internacional. Derrubei uma golpista dentro da minha própria casa, enfrentei um banco e ganhei uma indenização. Você acha mesmo que eu não dou conta de pedir um prato de macarrão em Roma? Ele riu. Um riso solto, de alívio e orgulho. A senhora tem razão. A senhora dá conta de qualquer coisa. Inspetora Valdelice vai colocar o Papa na linha se precisar. O jantar foi leve. Rimos, contamos histórias, planejamos o futuro. Não havia mais segredos, nem senhas escondidas, nem medo. Havia verdade. Quando voltei para a minha casa, à noite, sentei na minha poltrona e peguei meu caderno preto. Aquele caderno que foi minha arma e meu escudo. Abri na página da Operação Limpeza. Escrevi a última linha. Missão cumprida. A casa está limpa. A alma está lavada. Fechei o caderno e o guardei na gaveta. Talvez eu precise dele de novo um dia. Talvez não. Mas agora eu sei que ele não é apenas um caderno de anotações. É o registro da minha capacidade de luta. Muitas mulheres da minha idade acham que, quando os cabelos brancos chegam, a gente se torna invisível. Acham que viramos mobília da casa, ou apenas avós, que servem para cuidar dos netos e fazer doces. Eu quase caí nessa armadilha. Quase aceitei o papel de coadjuvante na minha própria história. Mas a vida, em suas linhas tortas, me mandou um cartão recusado para me acordar. Foi preciso um grito de humilhação para eu reencontrar o meu rugido. Hoje, deitada na minha cama, com a passagem para Roma comprada no aplicativo do celular, que eu aprendi a usar com segurança total, fazendo curso online e tudo, sinto uma gratidão imensa. Não pela traição, claro, mas pelo que ela despertou em mim. Eu sou Valdelice de Souza. Tenho 71 anos, osteoporose, pressão alta e uma passagem para a Europa. E se alguém tentar me passar para trás de novo, vai descobrir que essa velha aqui não tem apenas história para contar. Tem história para fazer. Apaguei a luz, mas o escuro não me assusta mais. Porque quem tem luz própria ilumina qualquer caminho. E amanhã, bem cedo, eu tenho uma mala para arrumar.